Glória a Deus. Boa noite. Uma honra muito grande estar com vocês. Pode tomar seu assento, fica à vontade. Obrigado mesmo pelo carinho, pelo amor, pela recepção de vocês. Agradeço primeiro a liderança dessa igreja, aos apóstolos Paulo e Valéria. Obrigado pelo carinho. Tenho aprendido algo que críticas a gente faz no 1 a 1. Quando você vai criticar alguém, você chama ela no particular, você critica essa pessoa, mas elogio a gente deve fazer em público. E quando eu entrei aqui, eu entrei na sala do apóstolo Paulo, eu pude ver Jesus nos seus olhos. Eu vi amor nos seus olhos. Não o conheço ainda profundamente, mas quando eu olhei nos seus olhos, eu pude ver Deus através do seu olhar. E eu tenho certeza que isso foi um discernimento do Espírito. E eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida da liderança de vocês. Glória a Deus. Agradeço a Solange, o Sandro, pelo contato e pelo carinho, pela recepção, por tudo que vocês têm feito. Demais. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Douglas, eu sou de Bragança Paulista, sou casado com a Valéria, pai da Luísa e do Davi, e a gente coordena esse projeto chamado Jesus Cop, que tem pregado que você tem que ser uma cópia de Jesus, aonde Ele te plantou, aonde Ele colocou você está nesse lugar para refletir Jesus para aquelas pessoas. As pessoas precisam enxergar Jesus através da sua vida, nós somos os representantes dEle aqui na Terra. Então, aonde Ele colocou você lá, para você representar a Cristo. E hoje a nossa plataforma, o lugar onde nós temos usado para pregar é a internet. Nós temos concentrado os nossos esforços ali nas redes sociais. Esse mês de abril, a gente entrou num desafio de fazer 30 vídeos, né? E a gente soltou 30 vídeos, um vídeo por dia no mês de abril. A gente conseguiu alcançar 1.300.000 pessoas através do YouTube. E Deus tem aberto as portas, tem sido muito legal. Quem aqui já viu um vídeo do Jesus Cop? Levanta a mão só para eu ver. Se alguém ao seu lado não levantou a mão, convida ele para aceitar Jesus aqui agora. Estou brincando, mas se você não assistiu ainda, pois procura lá, chegando na sua casa, digita lá. Jesus Cop tem pregação, tem vídeo curto, tem a Val grava assim uns conteúdos também para as meninas, é bem legal, vai te abençoar. Está lá no Facebook, está no Instagram, está em toda parte lá, para abençoar a sua vida, para pregar o Evangelho, e tem sido muito legal. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês, está em Efésios, capítulo de número 5. Lá em Bragança, eu sou do Ministério Família Debaixo da Graça, e sou pastor lá, não o pastor que dirige a igreja, mas sou um dos pastores. Por muito tempo eu liderei os jovens lá em Bragança, e trabalhei na Associação Família Debaixo da Graça também por 10 anos. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Efésios 5, verso de número 22. Seguinte, eu quero falar sobre casamento nessa primeira noite. Eu queria... Quantos aqui estão solteiros? Levanta a mão. Pode levantar, não é doença, pode levantar. Eu queria que você prestasse muita atenção, especialmente vocês. Eu vou falar para os casais aqui, mas é vocês que têm que estar ligados, porque eles... Eu já ouvi falar assim, pastor, ora por mim porque eu estou encalhado. Eu estou encalhado, por quê? Porque não... Aí você pergunta, mas o que é encalhado? Eu não estou conseguindo arrumar um namorado, não estou conseguindo arrumar uma namorada. Mas, na verdade, encalhado é um termo que deveria ser usado para quem casou errado. Porque, na verdade, quem casou errado que está encalhado. Vocês têm a oportunidade de escolher certo. Então, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Por quê? Porque eu vou dar toda a definição para marido, eu vou dar toda a definição para a esposa, eu vou dar toda a definição de relacionamento. Então, você fica muito ligado. Meninos, para você se tornar esse marido. Meninas, para você se tornar essa esposa. E para vocês já irem mapeando e desenhando o casamento que vocês querem ter.
A palavra que eu quero ministrar hoje aqui vai chamar casamento curado, tá? Casamento curado, e eu quero falar de algumas doenças que o casamento pode ter. Então você que é solteiro, você fica muito ligado, porque essa palavra, para alguns aqui vai ser de cura, mas para vocês vai ser de prevenção. Algumas pessoas já têm essas doenças aqui, alguns casamentos. Nós vamos trabalhar na cura hoje aqui. Mas para vocês que ainda não são casados, vocês podem saber antes e nunca terem essas doenças. Eu quero que você fique muito ligado. Efésios 5, 22, vamos ler junto? Diz assim, olha. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Marido, cada um de vós ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavada água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, assim como também Cristo em relação à igreja. Aqui Paulo está falando para eles qual é a definição de casamento. E Paulo usa uma ilustração para explicar o que é casamento. Ele diz assim, gente, casamento é como se fosse uma pessoa. O casal, ele se torna uma pessoa. Por quê? Porque lá em Gênesis está escrito, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então Paulo está usando essa figura lá de Gênesis para explicar o que é casamento. Ele está falando assim, ó, quando dois se unem e casam, eles se tornam um. Então é como se o casal fosse uma pessoa só. E nessa pessoa do casamento, o marido é a cabeça dessa pessoa. E a esposa é o corpo dessa pessoa. Então ele vai usar essa figura para começar a explicar um pouco sobre papéis. Por exemplo, quais são os papéis, ou qual é o papel do marido? Quais são as funções do marido? Se ele é a cabeça, então, por exemplo, os olhos estão na cabeça. Então, é função do marido guiar. É função do marido proteger, porque é ele que está vendo o perigo. Ó, cuidado ali, está vindo um cachorro bravo ali, vamos todo mundo correr aqui. Quem que está vendo? Os olhos. É a cabeça que está o tempo todo de olho. Está na cabeça também a boca. Então é função do marido alimentar a família, alimentar a esposa. É função dele acordar uma hora mais cedo, pegar esse livro, se debruçar lá na sala, quando ninguém ainda acordou, e preparar uma refeição para apresentar para a família. É função dele fazer o culto doméstico. É função dele alimentar os filhos espiritualmente. Ele está falando, marido, vocês são a cabeça. Ele diz assim, mas agora, esposas, vocês são o corpo. E aí Provérbios vai dizer o seguinte, 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. É a função da mulher construir ou destruir o lar. É a mulher que está, geralmente, por mais tempo dentro de casa. É a mulher que está, geralmente, por mais tempo com os filhos. Então, mesmo que o cabeça veja algo e diga, isso é perigoso, isso vai prejudicar a família, se ao sair para trabalhar, ela executar de forma diferente, não vai fazer diferença nenhuma aquela liderança. Então ele já começa a estabelecer os papéis. Mas o que eu queria ver hoje à noite com vocês? É que eu comecei a observar que essa pessoa do casamento pode ter algumas doenças. O casamento pode ficar doente. E aí, a primeira doença que eu observei que alguns casamentos têm, que é um casamento
obeso. Casamento obeso. Dá uma olhada pro casal do lado aí, vê se... Tô brincando, não dá para ver assim. O que é um casamento obeso? Obesidade é o seguinte, gente. Obesidade é quando, presta atenção, obesidade acontece quando a cabeça quer uma coisa que prejudica o corpo. Então você vai lá na churrascaria, tá? Você senta lá, e aí você vai no buffet, né? Pega o arroz, o feijão, a salada e tal, e começa a vir carne. Começa a vir carne. Aí você alcatra, põe um pedacinho para mim aqui. Aí passa, cupim, sua cabeça fala? Isso é diferente da alcatra. Cupim, alcatra, não tem nada a ver. Põe um pedacinho para mim. Aí passa a famosa picanha, que na verdade é o que a gente está aguardando. Aí põe um pedacinho para mim aqui. Aí de repente vem outro cara e ele anuncia assim, ó, picanha com alho. Sua cabeça fala, essa é totalmente diferente da anterior. Pega. A cabeça de alguns fica falando dentro dele assim, olha, você está pagando, cara. Cada espeto que passa, você está pagando. Tá vendo? Não sou nem profeta. Já estou revelando a cabeça de alguns homens aqui. Não, desce mais aqui. Desce essa também. E tal, e vai indo. E sua cabeça? O seu corpo já está falando. Chega. Para. Deu. Beleza, já tem energia para 6 dias aqui. Já estamos de boa. Chega. E a cabeça tá? Não pega mais. Pede mais uma coca, que o corpo desce as coisas quando você põe coca. Porque se funciona para desentupir a pia, vai funcionar para dar uma, né? E a cabeça quer. Quando já não dá mais, você vira para o vermelho, né? Sabe aquela plaquinha que você vira para o vermelho? Não quero mais. O garçom, quando vê o vermelho, o que ele faz? Ele pega um carrinho cheio de torta holandesa e passa assim no seu corredor, assim, ó. O que a sua cabeça faz? Mas o seu estômago já está cheio, cara. Aí sua cabeça fala para você assim, ó, mas doce não vai para o estômago, doce vai para o coração. Doce é um outro compartimento. Pode pegar. Aí você dá uma torta de limão, você dá uma torta holandesa. Tem petit gâteau aí? Chega desse papo, né? Que a gente está dando fome já aqui. Quando que a obesidade acontece? Quando a cabeça quer alguma coisa que destrói o corpo. O que é um casamento obeso? Casamento obeso é quando os maridos são egoístas. Um casamento obeso acontece quando o marido quer coisas que destroem a família. Ele quer coisas que destroem a esposa. É quando ele está tão focado no seu prazer pessoal que ele não se pergunta se aquilo que ele quer vai trazer saúde para o seu casamento e para a sua família, ou se aquilo que ele quer vai destruir seu casamento e sua família. São maridos egoístas, maridos completamente focados em si mesmo, maridos que só sabem olhar para o próprio umbigo e só sabem pensar em maneiras diferentes de satisfazer a si mesmo. Eles ficam irritados quando as coisas ao redor da casa não estão girando ao redor dele. Eles ficam irados quando seus planos são frustrados por alguma coisa que acontece na rotina. Ficam bravos se não é feito o que eles pediram e, na verdade, o que eles querem. São maridos que não vivem o que Pedro vai falar para os maridos em 1 Pedro 3,7. Ele fala assim: maridos, vivam a vida comum
do lar. Vivam a vida comum do lar. Ou seja, maridos, mergulhe na vida do lar. Marido, não é porque você trabalha fora com grandes projetos, com questões complicadíssimas, que as questões do lar são questões menores. Não é porque você está lidando com um cliente de R$1 milhão, que os problemas da sua filhinha são problemas menores, que os problemas da sua esposa são problemas menores. Pedro está falando, marido, deu 5 horas, você sai da empresa, você entrou em casa, você viva a vida comum do lar. Agora você é marido, você não é mais chefe, você não é mais gerente, você já não é mais funcionário. Agora, naquele momento, você é marido. E você vai viver a vida comum do lar. Agora o projeto da sua vida é arrumar aquela fechadura. Lá você estava lidando com R$1 milhão lá com o cliente não sei das quantas, agora o projeto da sua vida é arrumar a pia lá, é trocar a lâmpada e é o dedinho da sua filha que machucou. Viva a vida comum do lar. Porque se eu fosse colocar em escala, a vida do lar é muito mais importante do que sua vida profissional. Meu pai tem uma frase que ele espalhou pela nação: família, meu maior patrimônio. E ele fez um adesivo, a gente vendeu um monte, distribuiu um monte de adesivo para carro: família, meu maior patrimônio. Mas um dia eu cheguei meu pai e falei: pai, erramos na frase. Porque família não é o maior patrimônio. Família é o seu único patrimônio. Porque patrimônio é o que você tem. E tudo que você tem hoje não é seu, porque você não vai levar nada. Você só vai levar uma coisa que você tem para a eternidade: a sua família. Ou seja, família é a única coisa que você tem. É a única coisa que é sua. Apesar de no céu, no reino de Deus, nós não vamos ser casados, mas nós podemos ser aqueles que vão ajudar a nossa família a chegar no reino de Deus, a entrar no reino de Deus. Então, maridos, vivam a vida comum do lar. São maridos egoístas, são maridos que tratam bem a esposa com segundas intenções. No dia em que ele quer algo com a esposa, quer ter uma relação sexual, ele trata bem ela, e aí o dia inteiro ele é gentil, e ele está elogiando, e a esposa já sabe: o que você está me elogiando aí? O que você está falando essas coisas aí? E na verdade é porque ele tem uma segunda intenção, porque todo o foco é ele. Por trabalharem, pensam que têm o direito de ser servidos, chegam em casa, dando ordens, senta no sofá, tira aquele tênis fedido dele e pega o controle como se fosse um cetro de um rei e começa a dar ordens: pega para mim lá, filho, pega lá para mim, filha, vai lá buscar para mim, filho. Eu vi um marido que falou assim: minha filha vai nascer e eu vou colocar o nome dela de Ana. Eu perguntava: por que Ana, né? Ele falou: porque é o nome da minha esposa. Aí quando eu falar assim: Ana, pega uma coca para mim, vem 2 cocas. Que absurdo. Maridos egoístas. Agora, qual é a solução para marido egoísta? Qual é a solução para o marido egoísta? Porque não é falar só da doença, vamos falar da cura. Qual é a solução para marido egoísta? Diga comigo: morrer. Calma, esposa. Não precisa ficar feliz. Não é isso. É morrer para si mesmo. A solução para um marido egoísta é morrer. O problema do marido egoísta e também da esposa egoísta, o problema do ser humano egoísta é que ele ainda não morreu para si mesmo.
Ele ainda dá umas descidinhas da cruz, sabe? Desce da cruz e fala, não, deixa eu resolver isso aí, eu. O problema é que lá no batismo, aquilo foi só algo simbólico para ele não morreu. Porque ele ainda vive em função de agradar a si mesmo. Sendo que Paulo nos ensinou a dizer, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, cara. Será que a sua vida declara isso? Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu já não vivo para agradar a mim mesmo. Eu já não fico 24 horas pensando como agradar a mim mesmo. Mas é Cristo que vive em mim. Eu vivo para glorificar o nome dEle. Eu vivo para exaltar o nome dEle. Eu vivo por amor ao meu próximo. Já não sou mais eu quem vivo, porque no dia em que eu desci as águas, eu morri. Eu queria ensinar essa técnica para você, marido. É a técnica do tô morto. Repete comigo, tô morto. Fala, tô morto. Quando alguém vem e te contraria, e o sangue sobe, o que você vai falar para si mesmo? Estou morto, cara. Morto reage? Não. Vai lá no cemitério e fala para o morto, assim, seu bobo, seu tonto, você é um banana. O que ele vai fazer? Nada. Porque nós morremos. Toda a nossa ira, gente, acontece quando alguém impede a gente de fazer aquilo que a gente ia fazer. Por exemplo, você está no carro dirigindo, indo numa direção. Quando alguém te fecha, ou seja, impede o seu caminho, o que acontece? Você fica irado. Quando você está na fila e está chegando a sua vez, se alguém entrar na sua frente na fila, o que acontece? Você fica irado. Por quê? Porque a ira vem quando impedem a gente de fazer aquilo que a gente estava planejando fazer. Agora, se nós nos considerarmos como mortos, nós, o Douglas, esse Douglas aqui morreu, quem vive agora é Cristo, a nossa ira muda. Porque não ficamos mais irados quando acontece alguma coisa pro Douglas, ficamos irados quando fazem alguma coisa para Cristo. O problema é que na sua casa você fica irado quando enchem a sua paciência, mas você não faz nada quando estão agredindo a Cristo. Quando tem um programa de TV que eles estão assistindo lá, que agride a Cristo, você não faz nada. Quando seu filho está lá no quarto acessando coisas que agridem a Cristo, e você não está fazendo nada. Agora, no dia em que nós entrarmos nessa posição em Cristo, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, Ele vai começar a curar o nosso casamento. Casamentos obesos são casamentos onde os maridos são egoístas, onde a cabeça quer coisas que destroem o corpo. Segundo, além de casamentos obesos, eu também comecei a observar que existem casamentos com mal de Parkinson. Anota aí. Casamentos com mal de Parkinson. O que é o mal de Parkinson? O mal de Parkinson é um problema neuronal, né, que dá na sinopse, né, na conversinha dos neurônios, começa a dar um problema, que o corpo da pessoa começa a se movimentar sem a cabeça mandar. O cara está aqui de boa, parado, de repente ele olha a mão dele, o que é isso? Minha mão mexendo, não estou mandando, ela está mexendo. Aí ele fala para a mão, colher na boca, vai aonde? Não, o corpo começa a não obedecer à cabeça ou começa a se movimentar sem a cabeça mandar. O que é um casamento com mal de Parkinson? É um casamento onde as mulheres são insubmissas. Onde as mulheres decidem agora que vão se movimentar sem consultar a cabeça. Onde elas agora decidem que vão ter vida própria e não vai mais precisar de consultar aquele que ela decidiu no altar que ela é um só. São mulheres que compram sem avisar. Não avisa, vai lá à tarde, o marido está lá trabalhando, ela vai lá à tarde, compra as coisas, não avisa.
E ele lá se matando de fazer o orçamento, de marcar as coisas, e ela não fala nada. E ela decide e compra e tal. Eu lembro na época do talão de cheque. Lembra a época do talão de cheque? Que era só os canhotinhos. Aí o marido olhava e estava assim, carne. Outro dia carne. No outro dia carne. Isso não é carne, gente. Isso é sapato. Que tanta carne. Açougue, carne. Compram sem avisar. Eu vi uma mulher que estava emprestando o dinheiro do banco para pagar um empréstimo que ela tinha feito e que o marido nem sabia nem do primeiro e não sabia nem do segundo. E daqui a pouco essa família ia para o buraco financeiramente. Por quê? Por causa de uma mulher insubmissa. Toma uma decisão em relação aos filhos, diferente do que o homem disse. O homem fala, olha filha, não é tempo de namorar. E a mãe vai lá e fala, não, mas... Filha, eu sei que seu pai às vezes é duro, tal, mas a mãe não vai falar nada para ele. O pai chega e fala para o menino, não vai nessa festa, porque eu não gosto desses seus amigos. E a mãe vai lá e encobre. Toma decisão em relação aos filhos, diferente do que o homem está dizendo. Ignoram as ordens da cabeça. Gente, as mulheres, eu vejo com frequência, eu convivo com casais e tal, eu vejo com frequência as mulheres manipulando os homens. É uma insubmissão indireta. Sabe, o marido fala assim, olha, eu não quero que compre, porque não vai dar esse mês. E aí ela começa a ficar triste. E aí ela começa a tratar mal, até ele falar algo diferente. O que é isso? Isso é insubmissão, gente. Você não foi lá e comprou, mas você ficou manipulando a situação, deixando o ambiente um inferno, até fazer a tua vontade. Isso é insubmissão. E a desculpa da mulher insubmissa, sabe qual é a desculpa dela? Quase todas. Sabe por que eu sou insubmissa, Douglas? Porque o meu marido não é um líder. Se o meu marido tomasse a liderança, eu não ia precisar ficar tomando a frente dele. Eu não ia precisar tomar a frente e fazer as coisas. Douglas, se eu não fizer as coisas, Douglas, não vai lá em casa, porque ele não faz nada. A desculpa é sempre, o meu marido não é um bom líder. É por isso que eu sou insubmisso. Por isso que eu tenho que tomar a frente. É por isso que eu tenho que tomar a liderança. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas pensam que o sucesso está num bom líder. Que o sucesso está sempre num bom líder. Agora, quem foi o líder de Adão? Quem sabe? Quem foi o líder de Adão? Deus! O líder direto de Adão era Deus. Eu te pergunto, deu certo? Deu certo? Não, por quê? Porque Deus não é um bom líder? Agora, quem era o líder de Judas? Era discipulado 24 horas por Jesus Cristo. Eu te pergunto, deu certo? Não. Por quê? Porque Jesus não era um bom líder? Ele falhou como cabeça? Porque o sucesso, gente, não está simplesmente num bom líder. O sucesso está numa boa liderada. Porque eu te pergunto, quem era, agora eu quero ver se você lembra, quem era a líder de Ruth? Noemi. Agora, Noemi não era uma boa líder. Até certo ponto da história, ela não foi uma boa líder. Uma líder que fala assim para o liderado, vai embora, não tem mais nada para te oferecer, vai embora. Imagina um pastor falando assim, gente, vai embora vocês da minha igreja, pelo amor de Deus, vai embora, não tem nada para vocês, vamos embora, vamos. Ela fala, não, aonde você for eu vou, e o seu Deus será o meu Deus, e o que você mandar eu fazer, eu vou fazer. Ela chega na cidade dela, ela fala assim, eu vou mudar de nome, não chama mais Noemi, agora eu chamo Mara, porque eu sou amarga. Você é um bom líder?
Imagina seu líder falando, me chama de Mara agora, porque eu sou amarga. E ela se manteve ali, debaixo daquela liderança. Eu te pergunto, deu certo? Deu muito certo. Você tem noção? Ruth está na genealogia de Jesus Cristo. Por quê? Porque ela tinha uma boa líder? Não, porque ela foi uma boa liderada. Deixa eu te dizer uma coisa, mulher. Se você se manter na posição que Deus mandou você estar, Ele é o próprio responsável pela sua família. Mas o que Ele quer é que você confie nele, que você ame Ele e tenha a coragem de se manter na posição que Ele te chamou para estar. O momento que você sair da posição para dar um jeitinho, Ele vai tirar a mão. Porque você está querendo fazer o que só Ele pode fazer. Deixa eu te falar, só Ele pode mudar o seu marido. Você não pode mudar o seu marido. Pode gritar quanto você grita, pode criticar o tanto você critica. Quem pode mudar o coração e o caráter desse homem é Deus. E Ele chamou você para ficar na posição que Ele te deu para estar. Se você estiver na posição que Ele te deu para estar, Ele garante o seu casamento. É mais ou menos assim, quando você compra um celular, por exemplo, você vai lá, compra um celular, vem, sabe o que no celular? Um manual. E nesse manual, por exemplo, está escrito assim, no caso do meu, não colocar na água. E junto com o manual, sabe o que vem? Uma garantia. E está escrito lá na garantia que em 1 ano, se der problema, eles trocam. Mas, se eu estiver obedecendo o manual. Se eu chegar lá na loja da Apple e falar assim, olha, dentro de 1 ano, aqui ó, deu problema, preciso que você troque. Primeira coisa que ele vai perguntar, o que aconteceu? Se eu falar para ele, eu pulei na piscina com ele, ele fala, não troco. Por quê? Porque você não cumpriu a sua parte, eu não posso cumprir a minha. Quem está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, nós temos um manual. E ele garante a sua família, se você estiver fazendo a sua parte do contrato. E esposa, a sua parte do contrato é se manter na sua posição, submissa. Se você estiver fazendo a sua parte, Ele vai garantir a parte dele e Ele vai restaurar a sua família. Mas fica na sua posição. Posso falar um extremo aqui? Deixa Ele controlar as finanças. Douglas, mas ele não vai pagar a conta de água e vai cortar. Deixa cortar. E leva ele para tomar banho lá na sua mãe. Fala, meu amor... E não critica, não precisa nem criticar. Fala, meu amor, eu acho que você esqueceu de pagar a água. Né? Então vamos lá, vamos tomar banho no vizinho aqui. Meu irmão, o problema é que você faz para ele. O problema é que você mima e ele nunca vai crescer. Ele nunca vai desenvolver como líder, porque você sempre toma a frente e deixa ele atrás. Fica na sua posição. Que Deus vai fazer a parte dele, cara. Deus vai. Casamento com mal de Parkinson. Quando o corpo decide se movimentar sem consultar a cabeça. Terceiro, casamento com mal de Alzheimer. O Alzheimer é parecido com o Parkinson, também é um problema neuronal, também na sinopse, mas ao invés de afetar os movimentos, afeta a memória. A pessoa começa a se esquecer das coisas. O que é um casamento com mal de Alzheimer? É um casamento onde o casal começa a se esquecer da história que tiveram juntos e das promessas que fizeram a Deus diante do altar. Começa a esquecer. Começa a... Não lembro. O que nós falamos mesmo, pastor? Casamentos com mal de Alzheimer, cara. É terrível, pastor, quando a gente está atendendo alguém, um casal, e você ouve aquele marido, aquele marmanjo, 30 anos de casado, falando, não amo mais. Na verdade, pastor, eu acho que eu nunca amei. Dá vontade de dar uma bolacha na cara, não dá? Você foi lá, pediu para o pai dela, vocês namoraram, vocês eram apaixonados, noivaram, casaram, tiveram filho, mas aí parece que começa a esquecer da história que tiveram juntos e
e das promessas que fizeram um para o outro. Sabe que em Gênesis 41, você não precisa nem abrir, Gênesis 41, no verso número 29, vai contar a história de quando o faraó teve um sonho. E ele chama José para interpretar. E o faraó teve um sonho muito estranho. Ele sonhou com 7 vacas magras, mirradas assim, magrela, e 7 vacas gordas. Só que era muito estranho, por quê? Porque as magras vinham e engoliam as gordas. Imagina, 7 mirradas, magrelas vinham, e engoliam as gordas. Aí ele sonhou com 7 espigas graúdas e 7 espigas mirradas. E as 7 espigas mirradas engoliam as graúdas. E ele não entendia. Aí José chega para interpretar o sonho. Olha a interpretação de José. Vou ler para vocês. Gênesis 41, 29. Só ouça, ó. Então, vindo 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito. Olha o que ele está dizendo. Nós vamos ter 7 anos de abundância, vai ser maravilhoso. Os campos vão brotar, tudo que você plantar vai brotar, vai ser demais. Só que Deus está avisando que vai vir 7 anos de crise. Vai vir 7 anos de escassez. Os campos já não vão brotar, o negócio não vai acontecer, e vai ser tanta escassez que eles se esquecerão dos 7 anos de abundância. É isso que está acontecendo em muitos casamentos. No momento da crise, o casal está se esquecendo de tudo que já passaram juntos. No momento da crise, eles estão se esquecendo de tudo que Deus já fez de bonança na vida deles, e de todas as bênçãos que Deus já derramou, e de todo o tempo gigantesco, todo o período maravilhoso que eles já passaram. E José, ele dá uma estratégia, ele fala assim, olha, eu tenho uma estratégia, rei. Faraó, você vai fazer o seguinte, nos 7 anos de bonança, você vai pegar 20% da colheita e vai guardar. Vamos estocar. E aí nós vamos deixar guardado. Quando chegar a fome, nós vamos ter do que comer. E nós vamos poder até vender isso daí. O que eu aprendo com José, que eu queria dar de dica para vocês, casais? Agora, nesse momento de bonança que alguns estão passando aqui, se você está nessa fase maravilhosa, você precisa estocar a felicidade. Como é que você estoca a felicidade? Vou dar um exemplo. Tira foto. Você vai pegar, você vai tirar foto de todos os momentos felizes, mas você vai ter que fazer uma coisa que nós não estamos fazendo mais, você vai ter que revelar essas fotos. Entendeu? Para quem não sabe o que é revelar, os jovens aqui, é quando você imprime a foto num papel. Não? É muito legal. Então você vai imprimir essas fotos e você vai pendurar pela casa inteira. Entendeu? No escritório, você vai pôr uma em cima da sua mesa, com a sua mulher sorrindo assim, ó. Seus filhos assim, vocês na praia lá, tal, no aniversário, no Natal, todo mundo de bicicleta. Você vai estocar a felicidade, porque o dia que a crise chegar, você vai parar no corredor da sua casa, você vai olhar e falar, isso aqui é só uma crise, eu sou feliz no meu casamento, eu tenho uma família abençoada, e eu não vou desistir do que Deus me deu, por causa de um período que eu não estou passando legal com a minha família. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vi uma história muito interessante de um rei, que ele queria fazer a coroa mais bonita do mundo. Ele falou, eu vou fazer a coroa mais bonita do mundo, mais bonita de todas. E aí ele chamou os sábios, né, do reinado dele e falou assim, ó, eu quero fazer uma coroa, mas eu quero escrever uma frase na coroa. Uma frase que no dia que eu estiver muito feliz, ela me coloque com os pés no chão, entendeu? Ela me traga para a realidade. E no dia que eu estiver muito triste, essa mesma frase me alegre. Entenderam?
Então eu quero uma frase da minha coroa, que o dia que eu estiver muito, muito alegre, ela me coloque com o pé no chão, e no dia que eu estiver deprimido, ela me ponha para cima. Aí os sábios foram lá pensar. Aí eles descobriram uma frase. E aí o rei escreveu a frase na coroa. E no dia que ele estava alegre, ele olhava para a frase, ela dava uma acalmada nele. E no dia que ele estava triste, ele olhava para a frase e ela dava uma levantada nele. Sabe o que estava escrito na coroa dele? Estava escrito assim, ó, vai passar. Então, se hoje você está em crise, eu tenho uma notícia para te dar. Vai passar. Cara, diz assim, é ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É um período. Nossa vida não é de vales. É um pequeno período, parece longo, porque você está dentro, mas você vai ver, cara, quando você passar, se olhar para trás, é apenas um período, mas não se esqueça, no vale, o que Deus te deu lá na montanha, o que Deus te deu nos lugares altos, essa família que você tem, foi Deus que te deu, cara, não vá desistir dela, por causa de um vale que você está passando, vai passar. Vai acabar, cara. Chega em casa, pega o seu álbum de fotografia do seu casamento. Sabe aquele empoeirado? Está guardadinho lá em cima do guarda-roupa? Pega, deita na cama com a sua mulher e abre aquele álbum. E lembra daquele dia, cara. O sorriso dela é verdadeiro. Ela te ama. O sorriso dele é verdadeiro, ele te ama. Se lembra dos votos que vocês fizeram. Se lembra das promessas que vocês fizeram. Na bonança ou na escassez. Na saúde ou na doença. Eu vou te amar até o último dia da minha vida. Até que a morte nos separe. Se lembrem. Não deixe essa doença pegar o casamento de vocês. Senta na cama e começa a conversar da história de vocês. Começa a se lembrar da luta que foi para vocês casarem. Começa a lembrar como é que foi difícil o começo do seu casamento. A casinha que vocês moravam desse tamanhinho. Lembra aquele primeiro fogão que vocês ganharam da tia não sei das quantas. Lembra. E como vocês eram felizes. Como vocês lutaram para ficar junto. Lembrem-se. Lembre-se do que Deus já fez na vida de vocês. Não deixe essa doença destruir o casamento de vocês. E por último, casamentos tetraplégicos. O que é um casamento tetraplégico? É quando os dois estão juntos, você olha assim, eles estão juntos, mas a cabeça e o corpo já se separaram. O corpo já não obedece mais o que a cabeça fala, e a cabeça já não sente mais o que o corpo está passando. Num tetraplégico, você pode colocar uma agulha no pé, que vai sangrar, vai machucar, mas a cabeça já não sente mais as dores do corpo. Num tetraplégico, ele pode dar a ordem que for, e o corpo não obedece mais. E quando acontece isso? Quando que um casal se separa, mesmo estando dentro de casa, mesmo não anunciando o divórcio, eles estão separados. Eles estão juntos lá, por quê? Por conveniência. Vamos separar, dá mau trabalho, tem os filhos aqui e tal. E o que vão falar de nós na igreja? Lá a gente está liderando, não sei o quê, aí vai dar um problema. Mas lá em casa eles estão separados, cara. Já não há mais comunicação entre a esposa e o marido. Já não há mais troca de informações e de amor entre os dois. O marido já não sente as dores da esposa. A esposa já não obedece mais à visão do marido. E quando isso acontece? Isso acontece quando um acidente muito violento bate no casamento. Isso acontece quando vem uma pancada muito forte e rompe os dois. Talvez essa pancada pode ser um adultério. Pode ser que essa pancada seja uma mentira que você descobriu agora. Pode ser que essa pancada seja uma traição, seja que nível de traição for. Mas é uma pancada tão forte que racha o casamento.
E nós estávamos vindo para cá, e nós estávamos orando no carro, e enquanto eu orava, a Val teve uma visão. Ela falou: Douglas, eu tive uma visão de alguns casais lá, e eu vi como se o casamento deles fosse uma porcelana, e eu vi alguns quebrados, e eu vi outros rachados. E isso só acontece, só quebra ou racha, quando teve uma pancada. Quando teve um acidente. E eu não sei o que aconteceu no seu casamento. Eu não sei o que você deixou rolar no seu casamento, que começou a rachar seu casamento. Mas eu só sei que existe apenas uma cola. Para o tetraplégico, fisicamente falando, não tem cura. Mas para casamentos tetraplégicos tem cura. Só tem uma forma de colar de novo. Só tem uma forma de voltar essa comunicação e de voltar os dois a estarem juntos. E a cola para o casamento se chama perdão. Só tem um jeito, esposa, se chama perdão. Só tem um jeito, marido, se chama perdão. Só tem um jeito de juntar esses cacos e deixar Deus refazer esse casamento. Passa pelo perdão. E Deus está te perguntando hoje aqui: você está disposta? Você está disposto a liberar perdão? Talvez alguns seja pedir perdão, e para o outro seja liberar perdão. Porque ele está dizendo: se você estiver disposto a entrar com a cola, eu entro com a restauração. Se você está disposto a liberar a cola, eu vou grudar o casamento de vocês de novo, e eu vou fazer como no início, e eu ainda consigo fazer coisa ainda melhor. Mas você tem que estar disposto a perdoar. Douglas, como é que eu vou perdoar? Eu olho para ele e eu tenho raiva, Douglas. Esse é o problema. Você não tem que olhar para ele. Douglas, como é que eu vou perdoar? Eu olho para ela, eu não consigo, Douglas. Só me vem à memória o que ela fez, o que ela falou, as palavras que saíram da boca dela aquele dia, ou o que ele fez. Eu não consigo. Esse é o problema, você não tem que olhar para ela. Porque se a gente olhar para o nosso ofensor, a gente nunca vai perdoar. A única forma de perdoar é se você olhar para Cristo e o perdão que Ele liberou na sua vida for o combustível para você perdoar aquele que te ofendeu. É você olhar para a cruz e falar: cara, eu não merecia, e Ele me perdoou, Ele não merece, e eu vou perdoar Ele. Eu era inimigo de Deus, Ele deu o Filho dele para morrer por mim e me colocou no céu. Cara, essa pessoa me ofendeu, ela merece o meu perdão. Não porque ela merece, mas porque Ele me perdoou primeiro, e eu vou estender esse perdão para o meu próximo. Deus quer curar o seu casamento. E para encerrar, eu quero falar de duas curas que eu enxergo nesse texto de Efésios, capítulo número 5. Primeira coisa que eu enxergo aqui, ele diz assim, olha, no verso de número 25. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Se esse encontro nosso aqui é um grande hospital, Jesus hoje aqui é o médico dos médicos. E o remédio que ele vai passar para você é dois. Primeiro, amor. A cura do seu casamento. Tem um remédio para essa doença do seu casamento. Se chama amor. Mas que amor? De que amor Paulo está falando aqui em Efésios 5? O problema é que a gente confunde essa questão de amor. No português a gente usa amor para tudo, mas no grego aqui tem várias palavras para amor. Eu quero falar de duas. Tem uma palavra para amor no grego que é eros. O que é eros? É aquilo que eu amo receber. Eros é o que eu amo receber. Então, por exemplo, eu pedi até para a pastora me trazer um chocolate aqui. Quem ama chocolate? Levanta a mão. Por que a gente ama chocolate? Porque a gente ama o que o chocolate tem para nos oferecer. Então, esse amor aqui que a gente sente pelo chocolate, pela picanha, que eu vi que vocês têm um amor tremendo aqui. Esse amor
Por isso daqui é o amor eros. Por quê? Porque quando eu ponho na boca, aqui, ó, quer ver, o que é isso, irmã? Isso aqui é da Cacau Show. Quando você põe na boca, começa a liberar açúcar na sua boca. Suas papilas gustativas começam a fazer uma festa, uma baladinha, sabe? Você começa a ter uma sensação, libera um hormônio da felicidade em você. Isso aqui é maravilhoso. Vocês precisavam experimentar. Tem para vender na cantina ali, né? O que é isso? Isso é amor eros. Eu amo receber. Gosto de te ensinar uma parada, jovens. Presta atenção aqui. O que está acontecendo na nossa sociedade? O cara, ou a menina, ela ama um rapaz. Mas por quê? Porque ela tem sensações com esse rapaz. Porque ele tem sensações com essa menina. Ou seja, na verdade, ele não ama aquela pessoa, ele ama as sensações que ele tem com aquela pessoa. Então seria mais ou menos assim, eu ponho chocolate na boca e falo, que sensação gostosa desse chocolate. Vou levar ele no cartório e vou registrar no meu nome. Esse chocolate que é uma delícia. Põe o nome dele aqui, Cacau Show Gonçalves. Aí eu, entro lá com chocolate, caso. Sabe o que acontece? Chocolate todo dia, do mesmo. E tem dia que esse chocolate vai acordar mole. Tem dia que ele vai ficar meio azedo. Tem dia que ele vai ficar meio apimentado. Tem dia que ele vai ficar meio salgado. E aí que vem com essas historinhas de eu não amo mais. Foi estranho, a sensação que eu tinha com esse chocolate, eu estou tendo com o pudim lá da empresa. Com a secretária lá. Estranho, eu acho que eu registrei errado. E aí, de repente, já não é mais com o pudim, agora a sensação é com não sei o quê e tal. Porque, cara, entenda uma coisa. A Bíblia diz, o amor jamais acaba. Se acabar, não era amor. Porque eros é o amor que ama receber. Agora, do que ele está falando aqui não é de eros, ele está falando aqui do amor ágape. E o amor ágape é o amor que ama dar. Eu não amo quem me dá uma sensação gostosa. Eu amo uma pessoa por quem ela é e, na verdade, eu amo servi-la. E aí não importa tanto o que ela faz por mim, importa é que eu faço por ela. Você quer, para ficar fácil para vocês entenderem, aonde que o amor ágape se manifesta de forma natural? Com os filhos. Você pode ver que não existe um mandamento na Bíblia inteira falando assim, pais, amem os filhos. Por quê? Porque não precisa. É natural. Agora eu te pergunto, esses dias eu estava raciocinando, pá. Estava pensando, falei, meu Deus do céu, como eu amo esses dois. E aí olhando para eles assim, me veio um insight. Eles nunca me deram nada. Na verdade, eles só me dão prejuízo todo mês. Desde que nasceram. Nem meu sono eu não tenho mais. Fazem 5 anos. De você mesmo que eu estou falando. E mesmo assim, você morreria por aqueles dois. E aí eu comecei a ficar pensando assim, qual é o pagamento, cara? Por quê? Qual é o pagamento do meu amor por eles? E sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Que sabe qual é o pagamento? Eles me pagam permitindo que eu ame eles. Eles existirem é o pagamento. É desse amor que Paulo está falando. É você escolher uma pessoa para derramar sua vida por ela, cara. Marido,
ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É esse amor que vai curar a sua casa, cara. É quando você olhar no olho da sua esposa e falar: eu amo você porque eu amo você. Não importa o que você fizer, não importa o que você vai fazer, eu amo. Porque é o único amor que dá para fazer um negócio. Chamar a pessoa diante do altar e falar assim: ó, vocês têm 70 anos à frente, vocês têm coragem de declarar: eu vou estar com você até que a morte nos separe. É o único amor que é capaz de falar um negócio desse. Por quê? Porque eu estou diante de uma pessoa imperfeita que com toda certeza vai errar, e eu estou falando para ela: você pode errar, que eu não vou me separar de você. Porque eu não amo aquilo que você pode me oferecer, eu amo você. O fato de você existir é o que eu amo. Vira para o seu cônjuge e fala esse eu te amo. Esse, olha no olho e fala: eu te amo, cara. Você existir. Desculpa, solteiros, desculpa por ter feito isso. Os caras assim, né? É esse amor que vai curar a sua família. É esse amor. Segundo, para a gente encerrar. O segundo remédio que ele deixa para a gente aqui. Ele fala assim no verso 26. Maridos, verso 25. Maridos, cada um ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Verso 26. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra. Gente, se isso aqui é um grande hospital, e se Jesus é o médico, o remédio que ele vai prescrever hoje aqui é a palavra de Deus. Se você vier para o hospital, se você passar pelo médico, mas não tomar o remédio, você vai morrer. Seu casamento vai morrer, sua família vai morrer. Sabe, a gente precisa tomar isso aqui, cara. Aqui está a cura para sua família. Está aqui, ó. E você tem 10 versões na sua casa. Você tem um monte lá. Está aqui a cura para a sua família. Vocês amam a palavra de Deus? Vocês amam a palavra de Deus? Isso daqui, gente, é a luz. Isso aqui é a luz. Como o pastor disse aqui, o que é trevas? É ignorância. O que escraviza? A mesma palavra para ignorância no hebraico é a mesma palavra para trevas. Por isso que isso aqui é a luz, porque isso é o conhecimento que liberta. Marido egoísta, é isso que vai te libertar. Mulher insubmissa, é isso que vai te libertar. É isso que vai trazer as memórias para o seu casamento. É isso aqui que é a cura. Vocês amam a palavra de Deus. Ela tem supremacia na casa de vocês, porque a luz só funciona se ela estiver no alto. Se alguma coisa for mais alto que a luz, ela não funciona. A palavra de Deus está no lugar mais alto da sua casa para que ela funcione. Vocês amam a palavra de Deus? Você precisa diariamente, cara, pegar isso daqui, abrir e fazer o que Ele manda, abrir e fazer o que Ele manda, abrir e fazer o que Ele manda. Simples assim. Eu não conheço um casal que o marido e a esposa estão vivendo a palavra de Deus e que tem um problema no casamento. Não existe. Não existe. Por quê? Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Como? Se eu vim de uma família com uma cultura, com os costumes, com os meus traumas, com os meus medos, com as minhas manias, e a Val veio de outra família, com outros costumes, outra cultura, e com os traumas dela, com os medos dela, com as feridas dela, e eu com as minhas rejeições, e elas com as dela, como que a gente vai ser uma só carne? Se eu chego em casa e falo: não, Val, vamos fazer assim. Aí a Val aparece e fala: não, vamos fazer assado. A gente fica: e agora? Esse é o casamento de vocês, cara.
Agora, qual é a única forma de funcionar? É se eu falar assim, Val, não vai ser a minha vontade, e ela falar, e não vai ser a minha, vamos fazer a vontade de Deus. Não interessa o que eu penso e não interessa o que você pensa, interessa o que Ele pensa, e nós dois juntos vamos fazer o que Ele faz. Nós vamos fazer o que Ele manda. É a única forma, gente, de ser uma só carne. É se os dois se negarem para fazer a vontade de Deus. Vocês amam a palavra de Deus? Cara, eu posso dizer para vocês que eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Apaixonado. Eu tenho até um problema, porque meu pai me ensinou muito assim sobre leitura. Meu pai insistia muito para mim ler. Meu pai é um fanático por leitura. Sem brincadeira, nos meus 28 anos, eu não lembro de ver o meu pai sem ter um livro, sem estar lendo um livro. Não me lembro, na minha vida. E eu procuro ler bastante, mas toda hora que eu estou lendo um livro, eu estou lá lendo um livro, eu me sinto traindo a Bíblia, sabe? Poxa, minha Bíblia deve estar morrendo de ciúmes que eu estou com esse livro aqui. Mas você já sentiu isso? Ah, meu Deus, eu estou lendo esse livro, eu precisava ler a Bíblia, Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Sou apaixonado. Esses dias, uns 3, 4 anos atrás, eu fui na feira do cristã lá, Expo Cristã. Aí cheguei lá no estande da Sociedade Bíblica. Quando eu vi, cara, tinha uma Bíblia dentro de um aquário. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, é uma Bíblia à prova d'água. Bíblia à prova d'água? Ele falou, a gente fez um projeto para os surfistas, tal, não sei o quê. Aí a gente lançou a Bíblia à prova d'água. Eu comprei. Aí eu deixava no box. Aí eu ia tomar banho, eu lia um capítulo. Imagina. Água quente caindo nas suas costas, você lendo um capítulo, assim, ó. Aí a água ia lavando por fora, a Bíblia ia lavando por dentro. Aí eu comecei a ser multado, aí eu parei. A Bíblia é a prova d'água, gente. Eu amo a palavra de Deus. Eu não posso ver Bíblia que eu quero comprar. Tenho 20. Tem no celular, tem em todo lugar, mas eu amo a palavra de Deus. Eu oro para meus filhos todas as noites, né? Toda noite estou em casa, eu vou lá orar por eles e eu declaro uma frase há 5 anos, na orelha deles, assim, ó. Eu falo assim, eu declaro que o Davi ama Jesus, ama a igreja e ama a Bíblia. E aí eu vou na orelha da Luísa e falo, eu declaro que a Luísa ama Jesus, ama a igreja e ama a Bíblia. E eu fico falando na orelha dela, assim que a Luísa, se você aprender a ler, você vai ler a Bíblia. E você vai ler a Bíblia, e você vai ler a Bíblia. Por quê? Porque todo o meu amor pela palavra de Deus não é mérito meu. É mérito dos meus pais, cara. Meu pai, gente, ele era insistente em relação à palavra de Deus. Eu não me lembro do meu pai me cobrando de lição de casa. Eu não lembro do meu pai falando assim, você fez a lição de casa? Deixa eu ver a lição de casa. Meu pai todo dia chegava e falava, você leu a Bíblia? O que você leu da Bíblia? O que você decorou da Bíblia? Meu pai é um pastor itinerante, o pastor Josué Gonçalves, né, da família, e ele viajava todo final de semana, na segunda ele chegava, e a primeira pergunta era, você leu a Bíblia? O que você leu da Bíblia? Eu estava lá jogando videogame, às 10 da manhã, ele falava, você já leu a Bíblia? Eu falava, não, pai. Estava falando com Mário Bros aqui primeiro. Aí desliga isso, vai ler a Bíblia, depois você joga. Aí eu ia lá e tal. Lembro que eu falei, meu pai chegou um dia com uma fita cassete. Tinha um vídeo cassete lá, ele chegou com uma fita cassete. Falou, o que eu fiz para vocês? Sem brincadeira, gente. Tinha umas 30 horas de desenho bíblico naquela fita. E aí não deixava mais assistir televisão, tinha que assistir a fita. Assistia. Eu já tinha decorado, porque ia acabando e ia voltando, ia acabando e ia voltando, ia acabando. Aí eu falava, pai, cansei de assistir televisão. Aí eu falava, eu quero pintar. Aí ele me dava a muralha de Jericó para eu pintar. Né? Pinta aqui Daniel na cova dos leões. Pinta aqui Lázaro saindo todo enfaixado. Pinta aqui não sei o quê. Cara, essa era a minha vida. E eu tive uns pais muito bons. Eu lembro que meu pai se esforçou, colocou a gente na escola particular, estudamos escola particular. Tinha 16 anos, falei, pai, queria muito aprender inglês. Ele pagou 1 ano para eu morar nos Estados Unidos. Voltei, ele me pagou minha faculdade de psicologia. Eu fiz 19 anos e me ajudou a comprar um carro. Aí eu casei, ele me ajudou. Moramos 5 anos num apartamento que era dele para me ajudar nesse começo. E ele pagou agora um curso para mim de coaching. Meu pai sempre investiu na minha vida, mas eu não trocaria nada que meu pai me deu.
por uma herança que Ele me deixou, cara. O amor pela palavra de Deus, cara. Sabe por quê? Porque dá para ir para o inferno tendo estudado em escola particular. Dá para ir para o inferno sabendo inglês, dá para ir para o inferno com diploma na parede, dá para ir para o inferno de carro, dá para ir para o inferno casado, mas não tem como ir para o inferno apaixonado pela palavra de Deus, cara. Não dá. Deus quer curar a sua casa, cara. E o remédio está aqui. Você vai ter que mergulhar nesse livro, cara, se você quer a cura do seu casamento. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar com vocês. Pode tocar o teclado para mim aí? Fico bem mais espiritual com o teclado. Feche seus olhos. Eu queria que realmente você começasse a orar, a interceder nesse momento. Mas eu queria fazer um convite. Você que ouvindo essa palavra, identificou seu casamento está doente e você gostaria de ser curado hoje aqui. Talvez você como marido se identificou, cara, eu estou doente. Ou talvez você como esposa identificou, eu estou doente. Ou você como casal identificou, nós temos uma rachadura no nosso casamento. Mas você quer que o médico dos médicos toque no seu casamento agora. Eu queria fazer um convite para você. De você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Como uma amostra para Deus do tanto que você quer essa restauração. Você teria coragem de sair do seu lugar e vir aqui na frente, dizendo: Senhor, eu quero a cura do meu casamento, Senhor. Eu quero a cura da minha família, eu quero a restauração da minha família, Senhor. Nós nos submetemos ao teu tratamento, nós nos submetemos ao médico dos médicos, nós queremos ser curados, Senhor Jesus. Vamos orar junto aqui, cara. E o Espírito Santo do Senhor vai começar um processo de cura no casamento de vocês, cara. Esse final de semana vai ser um final de semana de restauração para a sua família. E a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Por causa desse toque do Espírito Santo. Está chegando luz para a sua família. Luz para o seu casamento. Porque Deus está abrindo o entendimento de vocês. Queria pedir que, se possível, os pastores... Todos os pastores dessa igreja começassem a orar por esses casais. Começa a impor as mãos. E você que está aqui na frente, começa a clamar pelo Espírito Santo do Senhor. Começa a rasgar o seu coração e dizendo para Ele: Deus, eu preciso de ajuda, Deus. Rasga o teu coração, fala a verdade para Ele. Pode ir nos casais, coloca a mão nos casais, começa a ministrar, vamos liberar agora uma unção de restauração, vamos liberar um bálsamo agora, a cura de Deus para esses casamentos. Começa a clamar, você que está aqui na frente, é a sua oração, é você e Deus, começa a falar com Ele. Começa a pedir a cura do seu casamento. Começa a pedir a cura da sua família. O simples fato de você ter saído do seu lugar e vindo aqui na frente, começa o processo de cura no seu casamento. Pai, aqui estão essas famílias, sua Pai. Jesus, aqui estão essas famílias, essas casas, aqui representando o Senhor Jesus. E eu quero te pedir, Senhor, assim como o Senhor curou os cegos, assim como o Senhor curou aleijados, Pai, eu quero te pedir, cura esses casamentos hoje aqui, Senhor. Restaura
desses casamentos, Pai. Pai, o Senhor é o maior interessado na saúde dessas famílias, Pai. Cura agora essas famílias, Papai. Pelo poder do Teu sangue, pelo poder do Espírito Santo, nós declaramos a cura desses casamentos, Pai. Coloca as mulheres na posição delas, Pai. Restaura os maridos, Pai. Devolve o sacerdócio para os maridos, Papai. Pai, eu quero abençoar os filhos deles, Pai. A geração deles, Papai. A casa deles, Papai. Dá sabedoria, Senhor. Eu clamo agora por sabedoria, Papai. Por sabedoria para os maridos, sabedoria para as esposas, Pai. Sabedoria para falar, Senhor. Sabedoria para controlar as emoções, Senhor. Eu te peço também, Pai, pela graça do perdão, Senhor Jesus. Ajuda ela a liberar perdão, Papai. Ajuda ele a liberar perdão agora, Papai. Vem com o milagre do perdão, Senhor. Vem com o milagre do perdão, Senhor Jesus. E restaura essas casas, Pai. Restaura essas famílias, Senhor. Eles são teus, Pai. Pai, nós cremos na restauração, Pai. Nós cremos na cura, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus.